Então, gente, dando continuidade, né, no assunto de máquinas térmicas, hoje a gente vai começar o ciclo básico de refrigeração, certo? Então, a gente vai ver os componentes básicos, como funciona, e próxima aula a gente continua com a parte de conta, tá? Então, o ciclo básico de refrigeração, deve-se ter em mente que o ciclo básico de refrigeração é um sistema térmico, porque a gente está trabalhando, né, com máquinas térmicas, então a gente sempre vai existir a troca de energia, certo? Então, essa forma de energia, no caso, é o calor. Então, a gente sai de um calor de uma região de baixa potência de baixo potencial energético para uma região de alto potencial energético, ou seja, a gente faz uma troca de energia entre esses dois sistemas. Com o saldo dessa variação de energia positiva, significa que a energia adentra dentro do sistema. Portanto, é um ciclo de refrigeração. Para um ciclo de refrigeração, faz necessário uma fonte de energia externa. Ou seja, o ciclo de refrigeração não trabalha com um ciclo, como posso dizer, um ciclo de troca de energia direta, tá? Então ele não é reversível, então a gente não consegue reverter, então a gente precisa fazer alguma coisa para que essa energia exista. Então, no caso do ciclo de energia, a gente vai ter o nosso compressor, certo? Então a gente tem aqui esses 4 principais componentes nesse sistema. Então a gente tem o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. Então, desse lado roxinho, a gente tem o lado de baixa pressão e o vermelho a gente tem o lado de alta pressão. Então, o evaporador é aquela parte, se a gente levar em consideração o ar-condicionado, é a parte do split que fica do lado de dentro, e o condensador é a parte que fica do lado de fora, certo? E aí, no caso, o compressor vai estar junto, né, do condensador, e o evaporador vai estar junto com o dispositivo de expansão, certo? Então, a gente tem as trocas de energias utilizando a variação de pressão também. Então, o compressor, certo? Então, o compressor é a principal peça do ar-condicionado e também a mais cara. É o equipamento responsável pela alteração da temperatura do ar, promovendo aquecimento ou refrigeração do ambiente. Sua função é receber e comprimir o fluido refrigerante vindo da evaporadora, elevando a pressão do gás e a temperatura nesse processo. Então, a gente eleva a pressão e a temperatura do fluido de refrigerante, certo? Após deixar o compressor, o gás passa novamente pelo condensador, onde então é feita a troca de calor com o ambiente. E aí a gente tem alguns tipos de compressores. Então, a gente tem o compressor rotativo, rotativo inverter, a gente tem o compressor alternativo, compressor scroll, compressor parafuso e compressor centrífugo. Então, a gente vai ver algumas características de cada um, e quando você terminar aqui, você pode procurar no Google ou ver os links que eu vou mandar desses tipos de compressores, certo? Então, a gente tem um compressor rotativo. O rotativo é o mais econômico e silencioso dos compressores. Sua grande eficiência e energia ocorre pelo ar, que é comprimido nas espiras internas do equipamento, nas espirais, né? Onde mesmo que seu funcionamento aconteça em altíssima rotação, o trabalho é realizado com menos esforço e, consequentemente, consumindo menos energia. Ele é usado no modelo de janela e split, no caso, se a gente estiver comparando com os ar-condicionados, né, e residenciais. A tendência é que os fabricantes adotem compressor rotativo em seus aparelhos. Então, esse compressor rotativo, ele trabalha basicamente até 30 mil BTUs. Já o rotativo inverter, essa tecnologia inverter pode ser aplicada no compressor rotativo, que controla a velocidade de rotação, fazendo com que o mesmo trabalhe em baixa frequência, evitando assim os picos de energia, mas sem perder a eficiência. Só em comparação ao compressor rotativo convencional, que já consome menos que os outros, a diferença do inverter pode chegar até 40% a menos, ou seja, ele é mais econômico do que o rotativo normal. Vale lembrar que o sistema inverter é exclusivo para aparelhos splits.
então foi desenvolvido recentemente. Por isso, o compressor específico para essa tecnologia é um pouco mais caro. Já o compressor alternativo, ele atua em um sistema similar de um pistão de carro, em que o ar é comprimido. Por conta disso, o nível de ruído é elevado e consome mais energia. A vida útil também é menor. Gradativamente, ele está sendo substituído pelo sistema rotativo. Hoje em dia já é difícil encontrá-lo com preços acessíveis. É usado no modelo janela e split, então é para até 30 BTUs. Já o compressor scroll tem duas partes separadas de forma de espira, onde uma permanece fixa enquanto a outra gira contra ela. E os compressores do tipo scroll, pode ser chamado de caracol excêntrico, possuem alta eficiência energética aliada a baixo nível de ruído, garantindo um baixo custo de operação e funcionamento suave e progressivo. Eles funcionam silenciosamente e são menos propensos a ter vazamentos, quando comparado com os outros tipos de compressores. O compressor scroll é mais utilizado em chillers, ou seja, a gente já entra nos tipos de compressores industriais, tá? Então, equipamentos até 24.000 BTUs. E aí a gente tem um compressor parafuso, que nesses modelos são usados dois eixos em formato de parafuso interligados que giram em direção opostas. E aí o gás refrigerante entra na câmara e é comprimido entre esses parafusos. O gás é absorvido para dentro da câmara e levado até a condensadora. É mais comum vê-lo sendo utilizado para fornecer ar comprimido em estabelecimentos industriais no geral. E uma das grandes vantagens desse compressor é que ele oferece um fluxo contínuo de ar. Então aqui ele é utilizado em sistemas entre 100 e 750 TR. Então, toneladas de refrigeração. Então, uma tonelada de refrigeração equivale a 12.000 BTUs por hora. E o compressor centrífugo, esse é um modelo adequado quando o objetivo é trabalhar com a faixa mais ampla de fluxo de ar, sem que mude a rotação. Esse compressor contém um propulsor de alta velocidade, com muitas pás, que giram para alcançar o objetivo do equipamento. Ele ainda age como um coletor, acumulando o ar pressurizado. Então, ele trabalha entre 100 e 1.000 toneladas de refrigeração. Agora a gente entra no condensador, né? Então, o condensador é a unidade externa que vai receber esse fluido refrigerante enviado pela evaporadora em estado gasoso de baixa pressão, que é levado depois ao compressor. E depois o compressor trabalha comprimindo esse fluido, que eleva a temperatura a ser pressurizado. Depois de ser comprimido, esse fluido refrigerante passa então pelo trocador de calor, que nesse caso é o trocador de calor específico, que é o condensador, local onde é resfriado o ar por ventilação com o ar externo, perdendo calor e passando para o estado líquido. Resumindo, ele condensa, certo? Nesse estado e em alta pressão, o fluido por fim sai da condensadora pela tomada de saída até a evaporadora, firmando esse ciclo de troca. Então a gente tem dois tipos, basicamente, de condensadores: os aletados e helicoidais. Os aletados, eles são formados por tubos paralelos, horizontais retos, fabricados de cobre, com dois padrões de diâmetro. Então pode ser 3/8 ou 5/16 polegadas, com aletas em alumínio anexadas no tubo, ou seja, essas aletas, e filas que são sem aletas. Permite uma grande variedade de configuração em termos de altura, largura, comprimento, número de tubos, diâmetro de tubo, densidade, espaçamento de aletas, e por isso são adaptáveis a todas as faixas de evaporação e aplicação. Com a utilização desses microventiladores e coifas, os condensadores aletados podem proporcionar um melhor nível de troca de calor em termos de capacidade e eficiência. Contudo, a maior desvantagem é a retenção de grandes quantidades de sujeira, ou seja, pós, fios de cabelo, etc., exigindo revisões e limpezas periódicas. O condensador helicoidal são utilizados em sistemas de média e baixa pressão de retorno, especialmente em freezers, sistemas de congelamento de pequeno porte e expositores para bebidas. Esses condensadores são normalmente compostos por duas torres helicoidais paralelas. A altura das torres, o diâmetro do tubo e o diâmetro da espira não variam muito. São utilizados os mesmos diâmetros do tubo que nos condensadores aletados.
E a principal vantagem desse condensador helicoidal é a facilidade de acesso para a limpeza, pois os espaçamentos entre essas aspiras são grandes. Por outro lado, seu nível de troca de calor é mais limitado que os modelos tuboletados, então por isso que é utilizado em pequeno porte. E aí a gente entra no dispositivo de expansão. E aí o dispositivo de expansão, seja qual for, tem a finalidade de promover a queda de pressão e temperatura do fluido refrigerante que vem do condensador e segue para o evaporador. Na entrada desse dispositivo de expansão, o fluido refrigerante deve estar na condição de líquido sobre resfriado, a alta pressão e alta temperatura. E na saída do dispositivo ocorre uma queda de pressão, proporcionando ao fluido refrigerante uma queda brusca de temperatura. Então a gente tem alguns tipos de dispositivos, então o tubo capilar, a válvula de expansão automática, a válvula de expansão termostática e a válvula de expansão eletrônica. E aí o tubo capilar é o dispositivo de expansão mais utilizado em sistemas de refrigerações de pequena capacidade. É formado por um tubo de cobre trifilado com diâmetro interno variando entre 0,5 e 2 milímetros e comprimento entre 1 a 6 metros. Não possui partes móveis, é simples e barato. Permite a equalização da pressão do sistema quando parada, possibilitando o uso de compressores com motores de baixo torque de partida, menores e mais baratos. Permitem cargas moderadas constantes no evaporador, assim como pressões no condensador. Desvantagem principal desse tubo é a capacidade limitada de regular o fluxo de refrigerante em resposta a variações operacionais do sistema. Então, a gente tem aqui um exemplo de um tubo capilar e ele aqui no sistema, certo? Então, a gente tem o fluxo saindo, refrigerante saindo do motor lá embaixo, e aí ele tá com alta pressão, né, do motor não, do compressor, então ele tá de alta pressão, aí ele vai passando pelo condensador, e aí ele já, no condensador, já vai aumentando um pouco mais a pressão, e aí quando ele entra no tubo capilar, ele tá na pressão máxima, e quando ele entra no evaporador, ele já vai diminuindo essa pressão até que ele fique na mínima possível. E aí ele entra de novo no compressor, certo? Então, a válvula de expansão automática, assim como o tubo capilar, ela também é adequada para aplicações com cargas no evaporador moderadamente constante. A válvula de expansão automática regula o fluxo de refrigerante mantendo simplesmente uma pressão no evaporador ou na saída da válvula constante. Quando a carga térmica no evaporador aumenta, essa válvula diminui o fluxo de refrigerante para manter a pressão do evaporador de acordo com o set point da válvula. Inversamente, essa válvula aumenta o fluxo de refrigerante quando a carga térmica no evaporador diminui, ou seja, ela se adequa à variação o que acontece com a variação do fluxo refrigerante, certo? Como resultado, essa válvula de expansão subalimenta o evaporador com cargas altas e superalimenta em condições de carga baixa. Então, ele vai adaptando se você tem alguma alteração no seu sistema. Coisa que não acontece no tubo capilar. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma válvula de expansão automática no circuito de refrigeração, né? E aí a gente tem as válvulas de expansão termostáticas. E aí, no caso, esse tipo de válvula fornece uma solução eficiente para a regulagem do fluxo refrigerante para os evapores de expansão a seca. Ou seja, regula o fluxo de refrigerante de forma a manter na saída do evaporador um superaquecimento aproximadamente constante. E quando esse superaquecimento na saída do evaporador aumenta, devido ao número de carga térmica, a válvula de expansão termostática aumenta o fluxo do refrigerante até o nível de superaquecimento contorne o valor do set point da válvula. O inverso também acontece quando a carga térmica diminui. Dessa forma, permite que o evaporador permaneça quase completamente ativo em quase todas as condições operacionais. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma válvula de expansão termostática. Então, é um elemento de potência em aço oxidado a laser, um diafragma com maior durabilidade, tolerância a alta pressão e pressão de trabalho,
alta resistência à corrosão, a saída enrosca ou soldada, o conjunto de orifício intercambiável com o filtro de proteção contra a sujeira, uma entrada em rosca, adaptador para solda ou outra opção, faz ajuste de superaquecimento, inscrição gravada a laser, um bulbo e tubo capilar em aço inoxidável. Aí ele tem alta resistência à corrosão, alta durabilidade e resistência à vibração. Então a gente tem aqui a válvula de expulsão eletrônica, que através das medidas de pressão e temperatura na saída do evaporador, o superaquecimento real é calculado por um algoritmo. Então esse sinal alimenta o atuador da válvula de expulsão eletrônica. Então ele pega as informações de pressão e temperatura na saída do evaporador, e se essas temperaturas, se as condições não tiverem de acordo, ele ajusta através de um sinal eletrônico e ajusta a abertura ou fechamento dessa válvula, certo? E aí a gente tem o evaporador, que é a unidade interna que recebe o fluxo refrigerante pressurizado, em que vem da condensadora em forma líquida. Nesse processo, o fluido é enviado à válvula de expansão, que diminui sua pressão. E com essa redução, o fluxo refrigerante passa pelo trocador de calor, que retorna a esse estado gasoso por perder calor, na forma gasosa e em baixa pressão. O fluido da saída da evaporadora e volta à condensadora, completando o ciclo. Então, tanto o evaporador quanto a condensadora são tipos de trocador de calor, certo? Porque eles que vão trocar o calor com o ambiente e com o fluido refrigerante. E aí a gente tem os tipos de evaporadores, que é o tubo liso, placas e tubos aletados. Então a gente tem tubo liso, em geral são construídos com tubo de aço, cobre e alumínio. Tubos de aço são utilizados em evaporadores maiores e de qualquer tamanho quando se utiliza amônia como refrigerante em aplicação industrial ou comercial. Tubos de cobre e alumínio são utilizados na fabricação de evaporadores menores em uso de unidades residenciais e comerciais que empregam refrigerantes diferentes de amônio. As câmaras de armazenagem frigorífica, onde é necessária a circulação de grande quantidade de ar e a baixa velocidade. Então a gente tem aqui, tipo placa, existem várias formas de construção, uma mais comum é feito com essas duas placas soldadas em forma entre elas fiquem sulcos, por onde passa o fluxo refrigerante. Esse tipo é muito utilizado em refrigeradores domésticos. Outro tipo comum é feito com duas placas planas e paralelas justapostas a um tubo simples. O espaço vazio entre essas placas ou é evacuado ou é cheio de solução eutética com o objetivo de promover um bom contato térmico. Normalmente nas câmaras são usados grupos de placas, bancos, montados horizontalmente ou verticalmente, ou no teto ou nas paredes das câmaras. Por serem de fácil limpeza e fabricação econômica, em fases de moldar, são utilizados em refrigeradores de uso doméstico, tetos e paredes de caminhões refrigerados, prateleiras em câmaras frias, balcões expositores de alimentos congelados refrigerados e câmaras de sorvete. Então a gente pode simplesmente olhar na geladeira, na parte de trás da geladeira, internamente, e e na parte do freezer. Então a gente encontra esses tipos de evaporador. Evaporador tipo tubo aletado são evaporadores dos tubos que atravessam placas perfuradas e paralelas, então no caso as aletas. As aletas devem ficar ligadas rigidamente aos tubos, pois operam com superfícies secundárias e devem transmitir o calor para os tubos e refrigerantes. O uso dessas aletas aumenta a área de troca térmica, permitindo usar evaporadores de menores dimensões, e para uma mesma capacidade frigorífica, esses evaporadores ocupam um menor espaço e gastam menos. Então a gente entra na refrigeração, definição. Então a refrigeração é a transferência de calor de um lugar onde não é desejado para um lugar onde não sobra objeções, ou seja, a gente quer resfriar um ambiente, então seja uma sala, seja uma indústria, seja dentro de uma geladeira, seja dentro de um freezer, seja no expositor de alimentos, o que for, certo? Então, a refrigeração mecânica por meio de vapores consiste na alimentação contínua de líquido refrigerante, o qual, por vaporização, retira calor do meio a refrigerar.
Então, a gente tem os líquidos refrigerantes, né? Então, na prática, um refrigerante é um líquido que absorve calor evaporando-se a baixa temperatura e pressão e cede calor condensando a alta temperatura e pressão. Na ciência da refrigeração, baseia o fato de o líquido pode vaporizar a qualquer temperatura que deseje, alterando assim somente a pressão sobre que ele exerce. Então, por exemplo, se a gente tem água ferve a pressão atmosférica, mas se a gente está na pressão normal de 101,325 kPa, a gente vai ferver a água a 100 graus. Se a gente diminui essa pressão, a gente evapora a água a 40 graus Celsius. Se a gente continuar diminuindo, a gente evapora a água a 5 graus Celsius. Se a gente aumentar muito mais, ou seja, dobrar, a gente só consegue ferver a água a 120 graus. Então, a gente consegue mudar o ponto de evaporação do produto de acordo com a pressão, certo? Então, os líquidos que fervem a temperaturas baixas constituem um meio mais conveniente para remover calor, porque a gente não precisa gastar tanta energia com essa variação de temperatura. Então, quando os líquidos são evaporados, são absorvidos grandes quantidades de calor. Então, muitos líquidos utilizados como refrigerantes fervem a temperaturas inferiores a menos 20 graus em condições de pressão atmosférica. Então, exemplo, seria o cloreto de metílica, que ferve a menos 23,8 graus Celsius, o refrigerante número 12, que ferve a menos 29,8 graus Celsius, a amônia, que ferve a menos 33,3 graus Celsius, e o refrigerante 22 a menos 40,8 graus Celsius. Então, a gente tem aqui a relação de temperatura e a pressão de uso com alguns tipos de refrigerante. Então, se a gente olhar, por exemplo, a amônia, que é esse verdinho, então, ao passo que a gente vai trabalhando, por exemplo, com a pressão de 6, então ele só vem a ter um ponto, né, de troca quando a gente tem 10 graus. Se a gente coloca a pressão a 8, então a gente já passou, então a gente só consegue agora com 20. Se a gente tá com a pressão de 16, então a gente só consegue a 40. Então, esses fluxos, esses refrigerantes, eles vão depender, sim, da pressão de trabalho. Então, a gente tem aqui algumas propriedades do refrigerante, por exemplo, R134A, onde a gente tem a temperatura de trabalho, a pressão de trabalho, o volume específico, a entropia específica, a entropia específica. E por que a gente tem isso? Quando a gente está trabalhando a algumas temperaturas e pressões, a gente vai ter variação do volume e variação de entropia e entropia. Então, a gente vai ter variação de energia e a gente pode ter variação de energia em relação à temperatura. Então, a gente precisa ter esses dados para a gente poder calcular o quanto de energia o meu sistema vai tirar ou vai absorver, dependendo se está trabalhando com evaporador ou condensadora. Por quê? Porque se a gente mudar a pressão do meu sistema, eu vou mudar essa quantidade de energia que eu vou retirar e vou absorver. Então, a gente precisa achar. Então, próxima aula, a gente vai trabalhar com essas entalpias que a gente e os volumes e pressões para a gente achar as energias gastadas ou absorvidas no nosso sistema, tá? Tanto pela evaporadora quanto pela condensadora. Então, o refrigerante deve ser fornecido a um evaporador ou serpentina no estado líquido, porque só a evaporação pode absorver grande quantidade de calor. O refrigerante na forma de vapor deverá ser reduzido a líquido antes de ser utilizado novamente, e assim deve-se condensar o vapor de refrigerante, transferindo-se para qualquer outro meio, água ou ar, o calor latente fornecido pelo vapor durante a condensação. No caso, a água ou ar deve estar em temperatura inferior à temperatura de condensação desse refrigerante.
Então, a gente tem como as temperaturas de condensação e evaporação são as mesmas e geralmente baixas, deve-se então aumentar a sua pressão de modo tal que sua temperatura de condensação seja superior à temperatura da água ou ar disponível. Para esse fim, a gente precisa do nosso compressor, certo?